Bom, gente, ontem foi Dia dos Pais e vou aproveitar esse gancho para a gente conversar sobre a história, né, que está causando assim as discussões intermináveis nas redes sociais, que é sobre o Tami ser garoto propaganda da Natura. Para quem não me conhece, eu sou Silvia e esse é o canal de Frente com a Mamãe. Solta a vinheta. Depois do lançamento da campanha da Natura, né, que tá tendo aquele rebuliço todo, aí um monte de gente discutindo, julgando, fazendo boicote, um monte de atrocidades. Aí eu fiquei pensando se eu ia gravar esse vídeo, não, porque eu já tava passando muita raiva, sabe? Eu já tinha bloqueado um monte de gente nas redes sociais. Mas daí eu pensei, é um preconceito velado contra uma pessoa que faz parte de um grupo que é da minoria, como eu, que sou preta, também faço. E se eu ficar calada, é como se eu concordasse com isso que estão fazendo. Então, eu tô aqui pra gente conversar sobre isso. Mas antes de falarmos especificamente desse assunto, é necessário ter entendimento em alguns termos, né, que se alguém tiver alguma dúvida, vai estar sanando ele de vez. O conceito de transgênero ele é muito complexo para algumas pessoas, porque elas não entendem que isso tem a ver com a identidade, né? Muitos acham que os transexuais, eles são pessoas que nasceram num corpo e estão presos num outro corpo, né? Você já deve ter ouvido essa frase, né? Ah, ele é uma mulher presa no corpo de um homem, né? E outros acreditam que a pessoa só é transexual depois que ela faz a operação de mudança de sexo. Mas antes da gente se aprofundar de vez nesse assunto, vai deixando o seu like aqui. E se você ainda não é inscrito, é só clicar nesse botão aqui, ok? Agora a gente vai falar de sexo, sexualidade e identidade de gênero. Aí você vai falar assim, meu Deus, mas não é tudo a mesma coisa. Não, gente, não é tudo a mesma coisa. É bastante comum observar as pessoas fazendo confusão com esses termos, né? Muitas vezes eles são utilizados como sinônimos, mas não é. Eu vou explicar cada um deles. O sexo ele se diz respeito às características biológicas do homem e da mulher. Ou seja, as nossas genitálias, né? Quem nasceu com vagina, quem nasceu com pênis. Nós só temos essas duas características biológicas. A identidade de gênero, gente, como o nome próprio já diz, é a sua identidade. É como se você tivesse o seu RG que te identifica, que tem lá o seu nome, a sua filiação, de onde você nasceu, a sua data de nascimento. A identidade de gênero é justamente isso. Ela quer dizer com que aquilo que você se identifica, independente do seu sexo, ou seja, as características biológicas com qual você nasceu. Se você nasceu com vagina ou se você nasceu com pênis. Se você se identifica com, vamos supor, colocando no meu caso, eu nasci com vagina, sou uma mulher e eu me identifico como mulher. Então, é a minha identidade de gênero que diz que eu sou mulher. Não é só a minha vagina que vai dizer que eu sou mulher. A sexualidade ou identidade sexual, que as pessoas erroneamente falam que é opção sexual, ela se diz respeito a qual ou os quais gêneros você vai se sentir atraído. Temos várias identidades sexuais, né? Mas as mais comuns que você normalmente está mais acostumado a ver é heterossexual, que é o sexo feminino com o masculino, a homossexualidade, que é do mesmo sexo, ou a bissexualidade, que a pessoa tem atração pelos dois gêneros. Mas tem alguns outros aqui. Tem o assexual, que ele não tem atração por nada. O grey-sexual, ele raramente tem uma atração sexual. Demissexual é atração sexual somente depois de ter uma afetividade. Né? O hétero, o homossexual, o bissexual, que eu já havia explicado. Pansexual, que é a atração sexual por todos os gêneros. E o polissexual, que é a atração sexual por variados gêneros. Eu não vou entrar aqui em detalhes em todos esses conceitos, gente, senão a gente vai aqui ficar uma eternidade, tá? Vou confundir a cabeça de vocês, porque é uma coisa realmente assim, um pouco nova e tem muita gente ainda que talvez não tenha ouvido esses conceitos. Aqui a gente vai dar mais um foco em relação à situação que está ocorrendo, né? Eu acho que o importante aqui é você prestar bastante atenção nessa palavra gênero e não ficar se ligando em quem nasceu com pé-pega ou quem nasceu com pinto, que aí você não vai causar confusão mais nenhuma, ok? Então vamos lá para o foco da discussão da semana, né? Todo mundo sabe que o Tami foi convidado lá para fazer a campanha do Dia dos Pais, da Natura, né? E o que eu vi assim nas redes sociais me deixou assim extremamente triste, tá? Extremamente assim enfurecida, sabe? As pessoas fazendo boicote contra a Natura, as pessoas xingando, fizeram o perfil fake do Tami para poder atingir o presidente, sabe? Para achar que ela estava afrontando.
sabe? Gente colocando textos enormes nos seus perfis. Ok, gente, o perfil é seu, você pode colocar o que quiser, tá? Só que agora você dizer que o Tami não pode representar o pai numa campanha porque ele nasceu com pepeca, aí já é demais. Aí eu vou pular dentro. Lembra que eu falei pra vocês lá no início sobre gênero? Então, o Tami, ele nasceu com vagina, ele nasceu mulher, ele se identificava como mulher, apareceu em várias revistas, né? Posou nua, trabalhava como modelo, né? Muito homem aí, né? Ficava se masturbando com a revista dela, né? Será que é por isso que os homens estão bravos, gente? Perderam o sex symbol? Deve ser, né? Mas enfim, ela tinha, naquela época era ela, e ela tinha a sexualidade de heterossexual. Ela se relacionava com homens. Mas, em determinado momento da vida dela, ela se descobriu que não gostava de homem. Ela passou a sair com outras mulheres. Então ela passou a ser homossexual, porque ela estava tendo relacionamento sexual com um ser do mesmo sexo dela. Ok? Vamos com calma, tá, gente? Para não confundir a cabeça. Só que aí, um tempo depois, ela se identificou com o gênero masculino. Lembra que ela fez até a operação para tirar os seios, ela cortou o cabelo, começou a tomar hormônios para poder os pelos crescerem. Aí mudou suas roupas, obviamente que teve que abandonar o trabalho, porque não era mais aquela mulher gostosa, os padrões que a sociedade, né, sempre pede, né? Obviamente que ela também não queria mais isso para ela, porque ela já se sentia homem, né? E a partir desse momento que ela se identificou com o gênero masculino, e aí ela se relacionava com uma mulher, ela passou a ter sexualidade heterossexual, porque ela é um homem tendo um relacionamento com uma mulher. Lembra que eu falei pra vocês sobre a identidade de gênero lá no início? Que não importa que você tenha nascido com a vagina, importa como você se identifica. Quando você se olha no espelho, também quando ele se olha no espelho, ele se vê como homem, ele se sente como homem, e é isso que satisfaz a ele, é isso que é só isso que basta. Ele é um homem trans. Se ele é um homem que é casado com uma mulher e eles têm um filho, por que que ele não pode representar um pai numa campanha do Dia dos Pais? Lembrando, gente, que nem todas as pessoas que se identificam como homem ou que têm identificação como mulher necessariamente precisam tomar hormônios ou precisam fazer cirurgias ou precisam fazer a transformação que o Tami fez. Isso aí é questão de gosto, tá? Não existe regra. Então, cada um vai ter sua particularidade. São tantas particularidades que tem pessoas que modificam seus documentos e outras não. O Tami, por exemplo, em 2016, ela assinava como Tami Cristina Miranda, e depois ela modificou para Tami Miranda, somente. Tirou só o Cristina. Ela tinha até cogitado a hipótese de colocar como Tami Miranda, mas ela não achou necessário. É importante você se encontrar, independente do nome que você assina. Mas é como eu falei, cada um com a sua particularidade. E sabe o que me deixou mais triste em ver esses ataques nas redes sociais? Foi ver que esses ataques estavam saindo de pessoas de qual eu admirava, de qual eu achava que os pensamentos eram legais, que eu seguia a linha de pensamento porque ela tinha um propósito, ela tinha os ideais legais, né? E quando eu vi isso, eu falei, nossa, sabe, aquilo me deixou muito estarrecida por saber que pessoas tão próximas de mim têm esse tipo de ataque, um ataque que eu também sofro por eu ser preta. E será que de repente no fundo aquela pessoa não tem esse mesmo pensamento comigo? E o pior, gente, foi ver pessoas pretas criticando a Natura, sabe? São pessoas que estão aqui na batalha. Você pede mudança na sociedade, né? Pede que seja uma sociedade igualitária. E aí quando você vê uma empresa que coloca uma minoria para representar uma coisa grandiosa, né? Para vocês são grandiosas. Eu não ligo, como as pessoas que me conhecem sabem que eu não ligo para dias nenhum. Esses dias que foram criados pelo comércio para fazer você gastar dinheiro. Eu acho que dia de mãe, dia de pai, é dia de qualquer dia. Qualquer dia você pode ir lá presentear, né? Esperar o comércio fazer você te induzir a comprar alguma coisa naquela determinada data. Aí as pessoas, sabe, fazem uma hipocrisia. Ah, é dia dos pais, eu tenho que ir lá. Às vezes nem gosta tanto do pai assim. Aí vai lá, faz o grande sacrifício, compra um presente, vai lá, tira foto, posta no Face, pronto, fica depois 6 meses sem nem falar um oi com o pai.
Mas só porque é Natal, é dia das mães, é dia dos namorados, gente, eu não me ligo pra data. Quer dar um presente? Escolhe um dia que você tem um dinheirinho um pouquinho sobrando, viu uma coisinha legal, nossa, eu achei interessante isso aqui pra pessoa, vai lá e compra, seja qual dia que for. Não fica esperando data, não, que isso aí foi criado pelo comércio. Mas voltando aqui às favas, que eu fico pé da vida com isso, gente. Sabe, aí a Natura vem, coloca uma minoria para representar, aí todo mundo vem massacrando a Natura. E esse massacre baseado somente numa genitália. Sabe, a sociedade ela é muito hipócrita. Você vê as mesmas pessoas que estavam lá gritando, postando fotos bonitas, frases maravilhosas, no Vida Negras Importam, né? Você vê as mesmas pessoas agora atacando o grupo do LGBTQ+. Você está sendo preconceituoso, sim. Não dá para ficar escolhendo em qual luta você quer participar. Ah, não, que do preto eu achei legal, eu vou fazer. Não, o preconceito ele é um só, a carga é a mesma. Pesa do mesmo jeito em cima de qualquer um, tá? Então, se é para lutar, então entre de cabeça e lute. Lutar contra o preconceito é lutar a favor da minoria que ela é oprimida todos os dias. Então, não dá para ficar escolhendo em qual que você quer participar. Se você abriu a boca para protestar contra algo que você acha preconceituoso, lembre-se que existe um preconceito para todos. Preconceito contra nordestino, preconceito contra as pessoas asiáticas. E aí vamos voltar aqui para falar sobre os absurdos que foram criados, né, nas redes para poder massacrar o Tami, né? Alguns grupos no Facebook colocaram perguntas imbecis, né, como assim, vocês mulheres gostariam que Pablo Vittar representasse vocês no Dia das Mães? Se vocês entenderam um pouquinho da explicação que eu dei lá no início, vocês vão entender que essa pergunta é totalmente inviável. Não é questão de ter preconceito ou não. Vamos lá. Pablo Vittar é uma travesti que não tem filhos. Ele usa roupa de mulher em uma performance musical. Só para a apresentação dele. No restante do dia ele não usa aquelas roupas. Ele se entende com o gênero que ele nasceu, porém, a identidade sexual dele é homossexual. Conseguiram entender, gente? Ele é um homem que gosta de outro homem. Ponto final. Só por isso que ele não poderia fazer uma campanha do Dia das Mães, ok? Um conhecido, né, que a gente já tratou como amigo da família, ele é pai de um amigo da minha filha, né? Eu já tenho ele bloqueado há muito tempo no meu Face, muito close errado que ele deu. E só que a minha filha viu essa postagem dele. Ele inicia o texto dizendo que não tem nada contra o grupo LGBTQ+, mas que não concordava de um homem trans estar fazendo a propaganda da Natura porque ela tinha nascido com vagina. Olha a incoerência desse cidadão, gente. Por que eu estou citando exatamente esse? Porque esse cidadão, ele já foi candidato a vereador lá na área onde eu morava, onde minha mãe mora ainda, em Bangu. E aí você pensa como detalhes assim são importantes para colocar uma pessoa que vai nos representar lá na Câmara dos Vereadores. Quais pensamentos que ele vai levar lá para dentro para criar leis, né, para estar ajudando a gente aqui fora? E aí a gente coloca uma pessoa dessa lá dentro, achando que ela vai ajudar, e chega lá, ela te dá uma rasteira. Porque na hora de vir pedir voto, não importa se a pessoa é gay, trans, bi, seja lá o que for, né? Tem uns aí, né, que cantam até o samba e agora quer acabar com o carnaval. Por isso que eu falo, presta bastante atenção nos candidatos que vocês vão votar. São certos detalhes agora, principalmente agora com as redes sociais, dá pra ir lá futucar a vida dele. Porque quando a pessoa tá mentindo, ela não vai aguentar mentir pra sempre. Uma hora ou outra ela solta. E tá aí esse cidadão aí, ó, candidato a vereador, e eu acho que ele vai tentar de novo. Deixa ele se candidatar que eu vou vir aqui falar para vocês. Mas tivemos vários comentários dizendo que tinha que colocar pais que era a representatividade brasileira, que tinham outros pais que poderiam ser exemplo melhor, que pai brasileiro não era o Tami, e pereré, pão duro. Ok, aí eu fiquei pensando, qual é a realidade de pai brasileiro que a gente tem? Qual os exemplos de pai brasileiro que a gente tem? Eu não estou dizendo todos, gente. Mas a gente tem tanto disso que eu vou falar, que já tem como se fosse uma frase que todo mundo conhece. Meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Isso, se você falar isso, todo mundo sabe que foi um pai que abandonou a família. É como se fosse um ditado popular, de tão comum que é. Eu não estou dizendo, se você não é um pai assim, ok, parabéns para você, não fez mais que a sua obrigação, que você colocou no mundo, tem que criar. Eu estou falando sobre os que não fazem, tá? Os que pulam fora. Então,
Vamos colocar aqui que os pais de exemplo seriam o pai que não paga pensão, o pai que não registrou a criança, que largou a mãe, às vezes mora perto e nem sequer vai lá na casa ver como é que a criança tá. Não tá nem aí como é que a criança está crescendo, se está comendo, se está estudando, não tá. Então isso não é pai, você só procriou. Tem pai que registra, porém, só pega a criança lá em datas festivas, ou vai no aniversário, ou pega de 2 em 2 meses, tira uma fotinho, coloca lá no Facebook para fingir que, olha, estou dando atenção para o meu filho. E aí quando a mãe da criança vai reclamar, né, é chamada de maluca, fica me perturbando, aí faz aquele escândalo em família, aí acha que R$ 150 dá para sustentar uma criança, aí fala que ela quer dinheiro para sair com os machos dela. Não é isso que a gente sempre ouve? Agora vocês imaginem como é que ia ser essa campanha. Gente, olha, tenta imaginar, eu imaginei assim, a criança sentada no portão de casa esperando o pai, com presente na mão, né? E aí horas e horas a mãe ligando pro pai, você vem, e ele dando desculpa, não, eu vou. E aí chega a noite, a criança lá triste, que o pai não foi, né? E o cara lá saindo com a nova namorada, por quê? A namorada não deixou ele visitar a criança porque ela tem ciúme. Não é assim que acontece? Tenho certeza que você conhece alguém assim. Mas agora, o que é mais engraçado, gente, é que a gente tem vários artistas aí que dão o maior close errado de pai, e eu nunca ouvi e nunca vi ninguém fazer um boicote contra ele. Para quem não sabe, o ex-jogador Pelé, ele teve uma filha fora do casamento em 1964. Ele não quis assumir para poder não causar o escândalo, né? Porque ele era casado na época, mas depois de adulta, essa filha dele, a Sandra, entrou com um processo de reconhecimento de paternidade. Isso começou em 91. E o reconhecimento só veio em 1996. E mesmo assim, ele recorreu 13 vezes. E mesmo perdendo, ele não quis conhecê-la. Ele não participou do crescimento dela, ele não participou em nenhum momento da vida dela. Mas mesmo depois de adulta, ela queria essa aproximação. Era uma necessidade que ela tinha. Eu estou falando no meu caso, eu não ia querer ver nem pintado de ouro. Ela se tornou vereadora em 2006. E com 42 anos ela teve um câncer de mama. E por causa de complicações ela acabou sendo internada, né? E alguns dias antes de morrer, ela manifestou essa vontade de vê-lo de novo, né? Aí a mãe dela, a gente passou por cima do orgulho, né? Foi lá, ligou para a irmã dele falou que ia conversar com ele, ia tentar convencê-lo aí, mas ele não foi visitá-la, gente. Aí ela infelizmente veio a falecer. Tá? E a única coisa que ele fez foi mandar uma coroa de flores em nome da empresa, ou seja, talvez não tenha sido nem ele que tenha mandado, né? A secretária deve ter ficado sabendo, deve ter enviado. Obviamente que a família mandou devolver, né? E se fosse eu ia mandar com um bilhetinho ainda. Pega essa coroa, enfia bem no meio lá do olho de você sabe aonde, que é isso que você merece. Sandra tinha 2 filhos e Pelé só os viu uma vez em 2011 e nunca mais quis contato com eles. Mas cadê o boicote contra o Pelé? Eu nunca vi, tô ouvindo? Peraí. Não tô ouvindo boicote contra Pelé. Aliás, né, ele virou um dos comentaristas da Globo, né? Todo mundo bate palma onde ele vai. Mas cadê o boicote contra Pelé? Não existe, né? Mas ele é um excelente pai, né? Porque ele tem pinto, né? Outro que dá um close erradíssimo de pai é o nosso queridíssimo Fábio Júnior, a metade da laranja. A sua ex-mulher Mary Alexandre reclama que ele simplesmente não vai ver o filho. Tem 11 anos a criança. Ele não participa do crescimento da criança, sabe por quê? Porque a nova mulher dele, né, tem ciúme dos outros relacionamentos que ele já teve, né? Coitada! Tá muito fodida, né? O cara já casou 7 mil, não sei quantas vezes. Porra, haja ciúme, né? Mas aí, cadê o boicote contra o Fábio, nosso digníssimo Fábio Júnior? Eu não tô ouvindo ninguém dizendo que não vai mais ouvir a música dele. Não tô vendo ninguém quebrando CD. Cadê, gente, a arruaça? Close errado, né? Esse que é o pai excelente para vocês. Vale lembrar também, gente, aqui que em 2018 a Natura ela fez uma campanha com uma família preta. E aí recebeu também inúmeras críticas, né? Obviamente dos brancos, que falavam que não se sentiam representados, que aquilo não era uma família tradicional. Aquele chilique que a gente conhece, né? Eu não sei se vocês lembram que ano passado ela lançou a coleção do amor, que ela postou assim, em 3 casais nada tradicionais, né?
que tinham transgêneros, tinha beijo lésbico, né? E o vídeo virou uma polêmica master, né? Após as polêmicas, a Natura, por meio da sua vice-presidente de marketing, Andréa Alves, pronunciou o seguinte: acreditamos no valor da diversidade. Isso está expresso em nossas crenças há mais de 20 anos em nossas campanhas publicitárias, projetos patrocinados e em nosso corpo de colaboradores, com base nos pilares que desde sempre norteiam nossa atuação, como a beleza livre de estereótipos e poder das relações e o desenvolvimento sustentável. Queremos fazer um chamado para o engajamento da nossa rede na construção de um mundo mais bonito, justo e equilibrado. A Natura é a única empresa brasileira que consta na lista da empresa canadense Corporate Ignite, que reúne companhias globais com as melhores práticas no quesito sustentabilidade. Chupa essa! Mas vocês perceberam a simetria das reclamações? É puro preconceito. Se não tiver o padrão que a sociedade quer, né? O branco de olhos claros, né? Cabelos esvoaçantes, o corpo perfeito, os mimizentos pulam em cima. Tivemos há um pouco tempo atrás a atriz Glamour Garcia, a que fez a Britney na Dona do Pedaço. Tem muita gente que não sabe, né, que ela fez o papel dela mesmo, porque ela fez o papel de uma trans e ela é uma trans de verdade. Gente, quando eu soube disso, eu fiquei assim numa alegria tão grande. É pouco, é claro que é pouco, é muito pouco, né? Se você fazer o comparativo de tantas novelas que a gente tem, mas pelo menos já é um passo, né, para tentar modificar essas injustiças sociais que a gente sofre o tempo inteiro. Eu acredito que para o grupo LGBTQ também foi maravilhoso, porque eu vi os Twitter que foram postados na época, sabe, as pessoas comemorando. Gente, a gente comemora como se tivesse ganho uma Copa do Mundo, sabe? Você ter uma pessoa representando o que você é, você se identificar com alguém que está lá, né? Como tem a Maju Coutinho agora que apresenta o jornal, a gente vê vários vídeos de crianças aí sendo postados pelos pais, sabe, de criança falando, nossa, ela tem um cabelo igual o meu, mãe, olha isso, e ela tá na TV Globo, sabe, isso para uma criança crescer com esses valores, saber que ela pode chegar lá com o cabelo dele crespo, sim, que ela pode ser uma grande repórter e não precisar alisar o cabelo dela. Mas aí, voltando aqui para o boicote que criaram, né, da Natura, eu tenho certeza que você aí na sua casa, ou você já comprou, ou você pelo menos conhece uma pessoa que venda Natura. Eu, por exemplo, eu conheço mais 5 pessoas que vendem Natura. E aí você criando esse boicote desnecessário e você criando uma dificuldade para essa pessoa vender. De repente é a sua mãe que está vendendo, uma tia sua que está vendendo, e aí você criando esse boicote está tirando o sustento dela. Você já pensou nisso? Você está atrapalhando o serviço de alguém? Aceitar essas campanhas que fogem do tradicional que essas empresas estão criando, gente, e ver que a minoria ela precisa ser incluída, não vai fazer você ser menos homem. Não vai influenciar no que seu filho ou sua filha vai se identificar como gênero ou por qual gênero ele vai se sentir atraído. Nada disso influencia. Os valores que você deve passar para o seu filho é exatamente o contrário do que você está fazendo. Você está mostrando para ele que quando foge do tradicional tem que ser atacado, tem que ser massacrado. E aí que você cria um monstro que quando se torna um adulto vai bater num gay na rua, vai tocar fogo no mendigo, justamente porque ele foi criado assim, tendo esses exemplos dentro de casa. Só para pensar um pouquinho se você gostaria que seu filho ou sua filha ela fosse massacrada por alguma coisa diferente que ela tivesse. Você gostaria que seu filho fosse massacrado por causa disso? Que quando fosse para o colégio fosse apontado, voltasse para casa chorando ou voltasse para casa arrebentado de uma festa porque as pessoas não gostaram que ele fosse fora do tradicional? Pois é, né? Se você pensar dessa forma, você não vai atacar porque essa pessoa também é filho de alguém. Essa pessoa que você está massacrando, essa pessoa que você está torturando, essa pessoa de quem você está falando mal, é filho de alguém, também tem sentimento igual ao seu filho. Então a gente tem que ter um pouco de empatia para a gente conseguir trabalhar na sociedade, para a gente conseguir conviver com o próximo. É só pensando dessa forma que a gente vai conseguir viver em sociedade, saber o que o outro pode passar, se o outro pode sentir aquela dor. Então você não pode fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse consigo. Ser pai, gente, vai muito além de ter pênis ou não, tá? O pênis, ele é só um instrumento reprodutor. Um pai, ele tem que ser consciente das suas responsabilidades,
e do papel que ele vai representar na vida do filho. Ser presente na educação, na formação do caráter, encarar as crises, encarar os medos, dar conselhos, dar linha para ir, e aprende a receber de volta com a cara quebrada, para ele ter o momento dele aprender também, saber o momento que você vai soltar o seu filho, saber o momento que você vai prender. Isso tudo é ser pai. Um pai de verdade não desvaloriza o amor e nem a companhia do seu filho. Então, gente, o Tami é um excelente pai. Ele fez o filho, ele assumiu e está criando, está dando amor, está dando carinho, está dando exemplo, está dando uma família. Eu tenho certeza absoluta que o presidente de marketing está com um sorriso aqui, ó. Sabe por quê? A Natura ela foi falada durante mais de uma semana em todas as plataformas. Todas as hashtags que subiam estavam o nome dela, independente de ser contra ou a favor. O nome dela estava lá. E é para isso que uma campanha é feita. Então, se você tá aí boicotando, achando que tá boicotando, não, você ainda tá ajudando a campanha, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ative o sininho aqui para receber notificações e não perder mais nenhuma história como essa. Um beijo e até a próxima!